Gênesis capítulo 5 vai falar sobre a linhagem de Adão, mas antes eu vou entrar um pouquinho para falar novamente na linhagem de Caim, para fazer um paralelo a isso, né? Nós vemos que de Adão até Lameque, porque de Adão o primogênito dele foi Caim, mas que depois ele preferiu o quê? Ser seduzido pelo inimigo, e aí ele acabou sendo, entre aspas, tá? Adotado pelo maligno. Então, ele saiu dessa geração da bênção de Adão. Então, Adão gerou a Caim, né? Que foi, Adão foi a primeira geração, Caim a segunda geração, e aí foi até a sétima geração, que foi Lameque. E aí para de se falar da genealogia de Caim. E Lameque, a tradução do nome dele significa cair da posição, oprimido, pobre, abaixo, sem esperança. E Lameque, ele foi a sétima geração. E dele começou aqui já um outro problema também, a poligamia. Ele teve duas esposas, Ada e Zilá. Ada gerou a Jabal, lembra? Que ele foi para criar rebanhos, e Jubal foi para criar instrumentos musicais. E Zilá gerou a Tubal-Caim, que foi para instrumentos cortantes. Então mostra aqui que as civilizações elas foram buscar recursos por elas mesmas, independente de Deus, porque elas não tinham mais Deus como o cabeça da situação da vida. Então eles se afastaram de Deus, e aqui termina com Lameque. E é interessante que ainda no capítulo 4, versículo 3, sobre Lameque, fala que Lameque fala assim: matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Então veja só, por isso que aqui o nome dele é cair da posição. Ele caiu ainda da posição de que Caim tinha matado. Então ele matou um homem, matou uma criança, ele caiu da posição, ele ficou mais baixo ainda do que Caim. Então aqui a gente vai ver já uma ligação com depois com o dilúvio, tá bom? Então agora nós vamos falar sobre a descendência, a linhagem de Adão. A linhagem de Adão, ela teria que começar por Caim, que era o primogênito, mas Caim caiu da posição dele de filho e preferiu ser filho do inimigo. Então, quem entraria nessa posição? Abel, mas não existe mais Abel. Então, em lugar de, Deus deu Sete, que o nome significa em lugar de, substituto. Então, Adão foi a primeira geração. Eu quero fazer aqui um recorte que Adão, em algumas passagens aqui, a maioria das vezes significa humanidade. Quando a gente vai para o hebraico, para a palavra original hebraico, significa humanidade, e outras vezes significa homem mesmo, do gênero masculino. E aqui começa o versículo: Este é o registro da descendência de Adão. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecido com ele. Olha, o Senhor aqui está falando de imagem e semelhança. Já é diferente da forma que falou da descendência de Caim. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome. No hebraico está dizendo aqui, de humanos. Na Bíblia, João Ferreira de Almeida fala Adão. Se a gente for ver no hebraico, aqui fala nome, deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou filhos à sua semelhança, com sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Então ele não nem falou nem de Caim e nem de Abel. Ele já começou a falar direto aqui de Sete, que Sete entrou em lugar de Abel. E quando Sete teve 105 anos, ele gerou a Enos. Isso é extremamente significativo, porque Enos é um nome que significa homem mortal, frágil, fraco. E aí, quando o homem percebeu essa fragilidade dele, lá
nós temos em Gênesis 4:26, diz o quê? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então o homem percebeu que precisava de Deus para viver. Então nós temos aqui uma terceira geração aonde se despertou para Deus. Depois veio a quarta geração, Cainá, quando ele teve 70 anos. O número 7, gente, na Bíblia, ele tem um significado muito grande, porque ele é completude. O Senhor criou o mundo em 7 dias, em 6 dias, no sétimo ele descansou. Em Apocalipse, a gente vê as 7 igrejas, 7 trombetas, 7 taças. E então, o 7 é completude, é terminar um processo, é terminar uma era. A semana é feita de 7 dias. Então, Canaã gerou, com 70 anos, ele gerou Malaléu. E depois veio, Malaléu veio Jered, e depois veio na sétima geração, prestem atenção, agora é a sétima geração, veio quem? Enoque. E aqui diz o quê? Que Enoque, no versículo 24, vamos ver aqui, Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia já não era, desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Então, aqui, quando chegou na sétima geração, completou um ciclo. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E com quantos anos Deus tomou Enoque para si? É outro significado. 361, 365 dias, que significa um ano para nós, né? E depois veio a oitava geração, Matusalém. Depois veio a nona geração, Maleque. Olha, Maleque é o mesmo nome que nós temos lá de Maleque da sétima geração de Adão. E significa a mesma coisa, cair da posição. E é interessante que Lameque, quantos anos ele viveu? 777, 777. 7, 3 vezes de completude. 3 vezes de completude. Quer dizer, ali encerrou um ciclo de maldade da geração. Por isso que o mundo estava tão ruim, tão ruim. O mundo estava perverso, se perdeu. Então ali fechou-se um ciclo da geração má. Apesar de vir da descendência de Adão, de Sete, eles também, alguns só viveram na presença de Deus, como Enoque. E quando chegou na geração de Maleque, o mundo estava corrompido. Mas de Maleque, quando Maleque tinha 182 anos, ele gerou quem? Noé. Noé. A palavra Noé significa o quê? Descanso. Então deu o nome de Noé, porque profetizou ele, aqui no versículo 29. Este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causadas pela dureza desta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, aqui Lameque chegou num ponto de completude que a geração toda havia caído. E aqui ele falou: olha, eu vou dar esse nome de Noé, porque ele vai aliviar o árduo trabalho do sofrimento das nossas mãos. Mas na vista do Senhor era a corrupção da terra, né? E Noé significa o quê? Consolo, descanso, significa repouso. E depois Noé gerou Sem, Cã e Jafé, que aí depois a gente entra na parte de Gênesis 6. Agora, o que eu quero destacar aqui também, que olha, Adão viveu 930 anos. Ninguém completou o quê? 1000 anos. Nem Matusalém completou 1000 anos. Por quê? Porque na realidade 1000 anos para Deus é como um dia. E o Senhor diz que o dia que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Então o Senhor não poderia permitir que o homem passasse de 1000 anos, porque para o Senhor 1000 anos é como um dia. Então antigamente eu creio até que porque o Senhor tinha que
multiplicar e encher a terra, o homem vivia muito para poder ter gerações e gerações. Mas isso é do conhecimento de Deus, né?